2 Samuel, no capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 22, tá bom? Uma leitura um pouco extensa aí, mas ela é necessária para que você possa entender a mensagem que o Senhor quer trazer essa noite, né? Eu estou usando a versão aqui ARC, Almeida Revista e Corrigida, e se você tiver a mesma versão, você acompanha, senão vai ser projetado aqui no telão. Vou pedir para a Paty colocar, né, a hora que eu começar a fazer a leitura aqui. Então você pode ir abrindo a sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, do verso 1 até o verso 22. Nós vamos estar falando aqui, queridos, sobre sentimentos reprimidos. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor, que diz assim: E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer, porque Tamar, sua irmã, porque era virgem, parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab, homem muito sagaz, e ele lhe disse: Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filhos do rei? Não vos farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deite-na na cama e finge estar doente. E quando o teu pai te vier visitar, diz-lhe: Peço-lhe que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou a massa, e a amassou, e fez os bolos diante dos seus olhos, e os cozeu os bolos. E tomou uma assadeira, e tirou-o diante dele. Porém ele recusou comer, e disse a Aminon: Fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram da presença dele. Então disse Aminon a Tamar: Traze-me a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-los para que comesse, pegou-lhe, e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não me faças tal loucura. Porém, aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria um dos loucos de Israel. Agora peço-te, fales ao rei, porque não me negarás a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento que o aborrecia do que o amor que o amara. E disse a Aminon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço que o servia e disse: Deita esta fora e fecha a porta após ela. E trazia uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei, com capas. E o seu criado deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, e a roupa com muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, ele é teu irmão. Não te angustia o teu coração por isso? Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem. Porém Absalão aborrecia Aminon por ter forçado Tamar, sua irmã. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi lida, Senhor, e agora ela será ministrada. Eu peço a ti, Senhor, que o Senhor dai-me graça, dai-me unção, misericórdia de mim, Senhor, que o teu Espírito Santo possa me usar para levar essa mensagem aos meus irmãos, Pai, da forma que o Senhor quer que essa mensagem vá, Senhor, e produza o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor.
Que o Senhor me use com poder, com autoridade esta noite, Senhor, em nome de Jesus, guarda-me. Amém. Irmãos, fizemos essa leitura, uma parte aqui bem diferente, pouco pregado sobre isso na leitura da Bíblia, mas faz parte da Bíblia, e se faz parte da Bíblia é porque Deus Ele quer que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Eu dei o título a essa mensagem de sentimentos reprimidos. Muitas vezes nós falamos sobre sentimentos reprimidos, mas nós não damos a devida importância. Mas é um tema tão atual, tão relevante, tão importante e tão difícil no momento que nós vivemos. A maioria de nós não pode perceber que nossos sentimentos, eles nos influenciam nas nossas decisões. Quando nós estamos empolgados, precipitados, aborrecidos, nós tomamos decisões dentro desses sentimentos. E muitas vezes essas decisões não são acertadas. Muitas vezes nós tomamos decisão no momento em que nós estamos tristes. Isso nos leva a tomar uma decisão precipitada ou equivocada. Mas e se nós pudéssemos entender os nossos sentimentos e controlar os nossos sentimentos e não ser mais dominados por eles? Muitos cientistas, eles têm criado medicamentos, terapias, terapeutas, formas de tratar o sentimento humano. Mas isso é algo que somente Deus pode mudar em nós. As terapias, elas ajudam sim, os medicamentos ajudam sim. Mas somente Deus pode tratar no íntimo da nossa alma. E muitas vezes nós ignoramos esses sentimentos. Nós não buscamos aquele que nos fez, aquele que nos criou, o nosso Deus. Ele tem o nosso DNA, Ele criou o homem, Ele sabe todas as coisas. Nós buscamos o vizinho, nós buscamos um amigo, nós buscamos o psicólogo, o psiquiatra, o que não é errado, mas você já tentou buscar a Deus? Reflita um pouco, queridos. Quando você vai entrar num avião, quantos aqui já andaram de avião? Só para ter uma noção. Muitos aqui andaram de avião. Quando você entra no avião, a aeromoça ela vai lá dar umas instruções. Então ela fala assim: em caso de despressurização, cairão máscaras sobre os seus bancos. E você coloca a máscara primeiro em você, e depois você ajuda a pessoa se ela precisar de ajuda. Não é assim que ela fala? Por que ela não fala, coloca a máscara primeiro no outro? Porque no caso de despressurização, é questão de segundos para você ficar sem ar e desmaiar e morrer. E muitas vezes nós estamos tão carregados, tão arrebentados nos nossos sentimentos, e tem um que está arrebentado querendo ajudar o outro que está mais arrebentado do que ele. E hoje Deus, Ele não quer isso. Primeiro Deus, Ele quer nos curar de dentro para fora. Não adianta ficar desesperado em ajudar todo mundo quando você mesmo não está bem, quando você mesmo está doente, quando você mesmo não vê a sua própria fraqueza. Nós vamos falar de sentimentos reprimidos. Pensa só, queridos, aquela mulher que ela foi apanhada em adultério, que a Bíblia relata, ela foi arrastada pelos cabelos por aqueles homens que a acusaram e colocaram diante de Jesus e falou assim: Jesus, a lei de Moisés, ela diz que essa mulher deve ser apedrejada até a morte. E o Senhor o que diz? A mulher já estava, queridos, morrendo de vergonha, morrendo de remorso, morrendo de arrependimento, e ainda seria morta. E é assim que Satanás age na nossa vida. Ele quer te humilhar, ele quer acabar com você, ele quer te colocar para baixo, e ainda por cima ele quer te matar. Mas Jesus não age assim. Jesus falou para aquela mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela fala: eu não os vejo, Senhor. E ele fala: eu também não te acuso, vai e não peques mais. E é isso que Jesus quer fazer hoje. Não quer fazer hoje nesta era, não, Jesus quer fazer hoje, aqui, neste lugar, agora. Porque a palavra diz: onde 2 ou 3 estão reunidos ali em meu nome, ali eu estou, e aqui está Jesus.
Porque Jesus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa da sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Aqui está Jesus e Ele está dizendo isso. Continuando, queridos, durante toda a nossa vida, a vida toda nós vamos ser tomados por esses sentimentos. Sentimentos que o mundo nos traz à tona, sentimentos de medo. Quem nunca teve medo do futuro, medo do desemprego, medo de ficar doente, insegurança, ansiedade? Talvez isso está afetando a sua vida de alguma forma. A ansiedade, ela tem sido o mal do século. Nós estamos andando muito ansiosos. Esse dia eu fui passar numa consulta no gastro, né? O gastro, para quem não sabe, trata do estômago. Eu cheguei, abri o consultório, ô doutor, tudo bom, tudo bom? Ele não perguntou assim, o que você está comendo? Você está comendo comida muito oleosa? Você está tomando alguma coisa que está fazendo mal para o seu estômago? Não, ele perguntou assim, você está ansioso? Você está passando por algum problema psicológico para dar um problema no seu estômago? Ele está tão acostumado das pessoas chegar no consultório dele com problema de ansiedade que ele já causou um diagnóstico ali. Aí eu expliquei para ele, conversei com ele, ele me passou uns medicamentos, já estou legal, já está tudo certo. Mas veja só, queridos, a ansiedade ela é o mal do século. Nós vivemos numa sociedade que tudo é para agora. Eu quero assistir um filme, o filme está aqui agora. Quem tem mais aí de 30, 40 anos, vai lembrar, você precisava pesquisar um trabalho de faculdade, um trabalho da escola, você tinha que ir na biblioteca. E quando a biblioteca permitia, você tirava xerox, ou você copiava manuscrito ali, levava para sua casa, você estudava. Hoje os nossos jovens, ele quer saber como fazer uma bomba atômica, ele coloca aqui assim, como fazer uma bomba atômica, vem aqui na hora para ele. Eu quero ver tal coisa, vem aqui para ele na hora. É a sociedade do imediato, do agora, nós queremos tudo para agora, e não é assim que Deus age. Então, muitas vezes nós somos tomados pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança. Mas está aqui hoje aquele que quer mudar isso na sua vida. Aquele que quer levar sobre si todo o seu jugo, porque a palavra dele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele está aqui hoje e ele vai te livrar disso. E a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 11, 26, diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção para a obediência aos mandamentos e a maldição para a desobediência. Hoje está aqui a mensagem do Senhor. Hoje está aqui o mensageiro do Senhor. E hoje você só tem duas possibilidades. Sair daqui do mesmo jeito que você chegou, ou sair daqui mudado pela palavra de Deus. Continuar com esse sentimento guardado, juntando, as consequências que vêm a partir dele, as consequências que o acompanham, não é legal para você. Hoje seria bom você abrir o seu coração, para o Espírito Santo de Deus tratar dentro de você. Toda essa ira, toda essa mágoa, tudo isso que está guardado dentro de você, e todo esse monte de lixo que você vai pegando e vai colocando lá no fundo, e você acha que está esquecido, mas está corroendo você de dentro para fora. Veja só, esse contexto que nós falamos aqui, começou com um desejo da carne. Aminon se apaixonou por Tamar, a sua irmã, e depois Jonadab, um cara que era malicioso, foi lá, assim como Satanás, sopra aos nossos ouvidos direto. A palavra diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, para, se possível, tragar aqueles que são os escolhidos. E Jonadab fez o papel de Satanás, ele foi lá e soprou, ele estimulou ali que o seu irmão cometesse esse ato de incesto contra a sua irmã. Veja que uma coisa pequena, um desejo errado, ele vai se tornando uma bola de neve. E ele consumou aquele seu desejo. E aquilo causou uma tremenda dor no coração de Tamar, aquela que foi a vítima de tudo isso. E não bastasse, o seu irmão Absalão, o seu irmão de sangue,
Ele viu a sua irmã naquela condição, e ela ali sofrendo, ele falou: não fala nada, fica quietinha, guarda isso daí. Conselho errado, falou: guarda isso, porque nós vamos dar um jeito nesse negócio. Se você continuar a leitura, você vai ver que ele armou, e depois ele matou esse irmão que abusou da sua irmã. E depois ele foge do reino do seu pai. E depois o ódio dele era tanto porque Davi não tomou providência quando isso veio à tona, que ele quis matar o seu pai. Então, queridos, um sentimento reprimido, ele pode ser a destruição de uma família. Ele é um negocinho pequenininho, ela é uma sementinha pequenininha, mas se você deixar ela brotar dentro de você, ela pode te destruir. Pode ser que você foi ofendido por alguém na sua infância, você sofreu um bullying, alguma coisa, isso está dentro de você. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele está operando no seu coração. Ele está tirando isso daí de dentro, ele está arrancando tudo isso que tem prejudicado a sua vida, ele está trazendo à tona, e ele vai lançar sobre Jesus Cristo, para que você seja livre disso, seja liberto. Imagina só, Absalão era filho de Davi. Absalão, o nome quer dizer a paz de Deus. Imagina que quando o rei teve esse filho, ele pegou no colo, ele falou assim: Absalão, esse daqui vai chamar Absalão, a paz de Deus, ele vai reinar sobre Israel, ele vai ser um grande líder, ele vai talvez construir o templo do Senhor. Ele tinha planos bons para a vida de Absalão, imaginando coisas boas para a vida dele. E quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, quando Deus permitiu que fôssemos gerados, Deus tem bons planos. A palavra fala que Deus, ele tem pensamentos de paz e não de guerra, que os pensamentos de Deus são melhores que os nossos pensamentos, que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Mas um sentimento de remorso, um sentimento de ódio destruiu a vida desse moço. Conosco não é diferente, queridos. Muitas vezes nós guardamos raiz de ódio, raiz de amargura no nosso coração. Veja que um conselho maldito virou um pecado consumado. Primeiro ponto de partida para tudo isso foi uma mentira. Jonadab, a Bíblia diz que era um homem sagaz, um espertinho. Ele foi e deu um mau conselho para Amenon. Falou assim: vai lá, faz dessa forma que vai dar certo. Ele induziu ele a fazer o erro. E Satanás, ele tem falado às nossas mentes, ele tem nos induzido ao erro. Sabe, aquele irmão lá pecou contra você, você tem que se afastar dele, você tem que mudar de igreja, você tem que denunciar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Será que essa é a vontade de Deus? Você tem que ir lá e se vingar dele mesmo. Vai lá, se vinga, faz justiça. Um conselho maldito. Quando que em João, capítulo 8, verso 44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo tem mentido para nós, queridos. Amenon, ele deu legalidade ao diabo, aceitando o conselho que o levaria à sua própria morte. Que conselho nós temos aceitado, que está nos levando à nossa própria morte? Um sentimento perverso de rancor. Sabe, um abismo leva a outro abismo. Um sentimento pequeno, ele pode te levar à sua morte, à destruição da sua família, à destruição de toda uma geração. E ainda por cima, o outro irmão, mais errado ainda, aconselha a sua irmã a ficar calada, a guardar o sentimento. E hoje o Senhor está trazendo todos esses sentimentos aqui à tona. Todo sentimento reprimido, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo, ele vai liberando na sua vida. Ele vai trazendo à tona na sua mente, ele vai trazendo para que você possa sendo curado por Deus. Ele está fazendo uma cura interior em você nesse momento. Um pai omisso, um pai injusto e um sentimento de injustiça. Eu disse aqui, quando Davi, ele veio à tona tudo isso, e Davi não fez nada contra Amenon, isso causou uma revolta em Absalão, e ele, com o coração enlouquecido, ele foi e matou o seu irmão. Um abismo gera outro abismo.
E os traumas na nossa vida, às vezes eles acontecem, às vezes não, quase que 100% das pessoas que nós mais amamos. Você não se decepciona daquela pessoa que você não espera nada, mas de um irmão da igreja você se decepciona, de um pastor você se decepciona, de um irmão de sangue, de um parente, de uma mãe, de um pai, de um filho, você se decepciona. São pessoas próximas que nos decepcionam. E eu pergunto essa noite, você já foi decepcionado por alguém? Alguém já te traiu? Alguém falou assim, nós estamos juntos, e depois essa pessoa pisou na bola com você? Se eu pedir para falar aqui, quase todos nós. Talvez nós tenhamos sido instrumento até involuntário que traumatizou alguém. Talvez nós traumatizamos alguém. Talvez um comentário que você falou sem pensar, tomado pela emoção, porque a emoção nos engana. Talvez você falou de alguém, aquela pessoa está magoada com você e você nem sabe. Talvez seja nós o culpado. Será que o teu sentimento é de culpa? Será que o teu sentimento é de falta de perdão? Não importa qual o seu sentimento, não importa quem você é, não importa o que você fez, importa que Jesus está aqui hoje e Ele quer te perdoar e te libertar de tudo isso. Então a palavra, continuando aqui na leitura, se você continuar a partir do verso 23, vai dizer que Absalão, ele entrou na porta da cidade para tomar o reino do seu pai. Ele conseguiu por um tempo tomar o reino do seu pai, e ao tomar o reino, ele não satisfeito pela revolta que estava em seu coração, diz a palavra que ele se deitou com todas as mulheres e as concubinas do seu pai em praça pública. Ele humilhou o rei Davi, por causa de um ódio, por causa de uma semente maldita plantada no seu coração. Isso nos traz à tona que diz que o sentimento de ódio, ele gera mais ódio. Você não pode nutrir isso no seu coração. Resolva isso quanto antes. Chega na pessoa que te acusou, na pessoa que fez contra você, e fala, irmão, eu te perdoo com a minha boca, e Jesus vai me ajudar a te perdoar com o meu coração. Porque se você não liberar o perdão, você também não é perdoado. Na oração do Pai Nosso, nós não falamos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Se você não perdoar, você também não é perdoado de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. E a palavra continuando, ela diz que os soldados mataram Absalão. Davi ficou muito triste, porque ele teve que matar o seu filho. E Davi se arrependeu, queridos, porque ele sabia que a culpa era dele. Toda essa raiz, todo esse pecado começou nele, quando ele peca com Betseba. Ele traz a maldição para sua casa. Ele manda matar o seu soldado Urias. E o Senhor fala, tudo bem, eu vou te perdoar, mas a espada não se apartará da tua casa. Isso se cumpriu na vida de Davi, por causa de uma maldição que ele plantou. Um sentimento de luxúria que o levou a tudo isso. Foi toda a raiz de destruição. Começou de um sentimento pequenininho, um pecadinho. Às vezes você fala assim, não pastor, mas é só um pecadinho, Deus perdoa. Meu irmão, Deus não compactua com coisa errada. Pastor, mas é uma caneta que eu peguei lá da empresa que eu trabalho, Deus não compactua com isso, errado, é pecado. Pastor, mas eu olhei, quando eu vi eu já estava olhando, não é para nem olhar, irmão. A palavra fala que quando você olhou, você já adulterou. Deus, queridos, Ele é um Deus de princípios. Nós precisamos entender os princípios de Deus. Nós precisamos entender também que cada um de nós possui um temperamento. Veja que nós somos pessoas diferentes, pontos de vista diferentes, pontos negativos, pontos positivos. E Deus, Ele quer trabalhar na nossa mente. Coloca por favor Mateus 7,19 aí. Se nós não trabalharmos da forma de Deus, se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, olha o que vai acontecer. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo.
Você diz que é cristão, você diz que ama Jesus, você diz que está ligado nele. Mas se vocês não produzem frutos de amor, frutos de perdão, frutos de misericórdia, olha aí o versículo para você. Em 1 Coríntios 2,16 diz assim: nós temos a mente de Cristo. Nós temos que lutar para ter a mesma mente de Cristo. E para nós termos a mente de Cristo, o que nós precisamos, pastor? Primeiro ponto, nós precisamos ser confrontados dos nossos sentimentos. Confrontados, pastor, sim. Muitas vezes nós precisamos tirar a nossa máscara. Às vezes você está aí com um sorriso, você está aí parecendo feliz, parecendo que está tudo certo, mas lá na sua casa é só tristeza, é só dor. Quando você tira a máscara na sua casa, esse daí não é você, esse aqui não é você, aquele lá é você. Sentimento de ansiedade, de depressão, de abandono. Quantos não foram abusados quando eram pequenos? Sentimento de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Um trauma infantil, uma perda traumática, perdeu os pais muito jovem e teve que seguir a vida sem os pais. A perda de um ente querido que você não superou até hoje. Uma crise de saúde mental. Uma pessoa que sofreu violência doméstica. Sofreu bullying na escola. Se decepcionou num relacionamento. Uma pessoa que foi traída. E não só traída num casamento, mas traída nos negócios. Fez sociedade com alguém e essa pessoa deu um golpe e acabou te traindo. Isso te trouxe muita dor no seu coração, muita mágoa. Não importa qual seja, queridos, o tipo de dor que você está, o Espírito Santo continua te curando nesse momento. Ele está aqui agora, Ele está trazendo à tona, Ele está fazendo você lembrar, e cada um que você está lembrando, Ele está te curando, Ele está lançando sobre a cruz de Cristo. Nós precisamos confrontar, por isso que nós temos que falar. Quando Davi cometeu o pecado, ele foi confrontado pelo profeta Natã. O profeta chegou diante dele e contou aquela história: olha, tem um homem rico que tem muitas ovelhas, e tem um homem pobre que só tinha uma, ele criava na sua própria casa, comia na sua mesa, e o homem rico pegou aquela ovelha do homem pobre e sacrificou e serviu para os seus convidados. E Davi, com um sentimento cheio de justiça, cheio de si, falou: esse homem deve morrer. E o profeta fala: Davi, este homem é você. Confronto, ele foi confrontado. Às vezes ser confrontado não é legal, mas nós precisamos ser confrontados. O rei Saul, ele foi confrontado pelo profeta Samuel. Ele estava diante do povo e o profeta estava demorando a chegar. Ele foi oferecer o sacrifício antes do profeta. Ele desonrou o profeta na frente do povo. Ainda não assumiu a culpa, falou: não, mas o povo estava alvoroçado, eu tinha que fazer. E o profeta falou assim para ele: porque você cometeu tal pecado, o Senhor te rejeitou a partir de hoje. E nós hoje estamos sendo confrontados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, você não sabe qual é o meu problema, mas o Espírito Santo habita em você e habita em mim. Ele está trazendo à tona agora, e você está sendo tratado, e você está sendo curado, em nome de Jesus, eu declaro. Outro ponto, nós precisamos guardar os nossos sentimentos. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi errou muito, Davi errou e precisou ser confrontado. E ao ser confrontado, ele tomou a atitude correta. Veja que eu falei de 2 reis. Saul, quando ele foi confrontado, ele tirou o corpo fora. Ele falou: não, mas não sou eu, é o povo que estava exigindo aqui, eu tive que fazer. Davi, quando ele foi confrontado, ele chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, pequei contra ti, somente eu pequei contra ti. Ele abriu o coração diante de Deus, ele falou: agora, Senhor, eu aguento as consequências, pode mandar, só não retira de mim o teu Espírito Santo. Isso é um homem de Deus. Ele se colocou diante de Deus. E muitos de nós ficam remoendo a mágoa.
tentando reprimir, colocar lá no fundo do bolso ainda mais aquele sentimento, aquele medo, guardando o sentimento para dentro e falando assim: eu vou esconder isso aqui até o último e ninguém vai descobrir. Mas hoje o Espírito Santo já te sondou, Ele já sabe o que você está escondendo aí, Ele já está te revelando na sua mente, Ele não tem desejo de expor para a igreja, mas Ele já está te revelando esse sentimento que você tem guardado aí, e Ele quer te curar. A palavra de Deus em Ezequiel 36, 26, ela diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Quem quer o coração de carne essa noite? Amém. Receba um coração de carne essa noite. Receba um espírito novo essa noite, que é a promessa do Senhor. E por isso, queridos, muitas vezes a nossa vida ela é travada. Muitas pessoas de ministério não conseguem desenvolver o seu potencial, porque tem sentimentos desarmônicos guardados dentro do seu coração. Veja tantos homens de Deus que os sentimentos reprimidos os impedem de prosseguir. Veja Davi, nós falamos de Davi, do seu pecado, não vou repetir, vocês sabem. Você acha que Davi ele não tinha poder e ele não tinha vontade de construir o templo do Senhor? Mas por causa do seu pecado, o Senhor não deu a honra a Davi, Ele deu ao seu filho Salomão. Muitas vezes nós não somos honrados por Deus, porque nós escondemos o nosso sentimento de Deus, porque nós fazemos a nossa própria vontade, nós não consultamos a Deus, isso prejudica a nossa vida. Veja a vida de Pedro. Pedro era um homem impulsivo, foi lá, cortou a orelha do soldado e chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor, não faça tal coisa para ti. E Jesus repreende e fala: arreda-te, Satanás. E depois ele encontra com Jesus e fala: não, Senhor, eu vou estar sempre contigo. E Jesus fala para ele: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu nunca vou te negar, Senhor. Antes que o galo cantou, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pessoas impulsivas, pessoas que agem pela emoção, pessoas que agem no calor do momento, e muitas vezes isso prejudica o seu ministério. Haja segundo o Espírito de Deus, haja segundo a orientação do Espírito de Deus. Muitas vezes nós temos problemas emocionais, mais visíveis, mais dolorosos, uma ferida que desencadeia uma série de coisas, arrasta pela vida inteira. Mas isso torna necessário que você sonde o seu coração e que você coloque diante do Senhor o quanto antes. Sabe, às vezes você fala: pastor, mas eu não preciso disso. O tempo cura todas as coisas. Eu vou te falar uma verdade: o tempo não cura nada, queridos. Pastor, mas faz tanto tempo e eu esqueci, o tempo curou. Não. Você só guardou mais aí para dentro, você só empurrou mais para dentro. Quem aqui já perdeu um ente querido? Muitos levantaram a mão. Agora levanta a mão quem sente falta do ente querido até hoje. O tempo curou? Curou nada, queridos. Quem cura é Jesus. Jesus que cura o coração do homem. Somente Ele tem acesso ao nosso coração. Sabe, o tempo não cura traumas e não cura feridas. Por essa razão, queridos, nós temos que lidar na presença de Deus. A palavra de Deus em Provérbios 23, 26 diz assim: filho meu, dai-me o teu coração e deleita os teus olhos nos meus caminhos. Filho meu, dai-me o teu coração e deleita os teus olhos nos meus caminhos. Lembra que eu falei agora há pouco? Quem quer um coração de carne? Quem quer um espírito novo? É isso que Deus está falando. Pega esse coração apodrecido, cheio de ódio, cheio de doença, cheio de dor, e entrega para Jesus. E Jesus é fiel e justo para te dar um novo coração. Ele pode mudar essa vida. Muitas vezes os traumas, eles destroem o nosso ministério. Um coração ferido, ele é prisioneiro, ele limita a unção, limita o fluir de Deus. A palavra de Deus em Provérbios 4, 23, ela fala assim: sobre tudo que deve guardar. Olha só, isso aqui quer dizer forte.
sobre tudo que deve guardar. Nós temos muitas coisas para guardar. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Se a pessoa ela está super bem em todas as áreas, mas ela está com o coração ruim, não adianta nada. Não adianta ter riqueza, não adianta ter falsa felicidade. Você tem que estar com o coração bom. Guarda o teu coração. Que tipo de fonte tem jorrado do teu coração? Fontes de água viva, palavras de luz. Aonde você está, você é sal e luz? Ou você é aquele reclamão? Nada está bom para você. Ah, essa igreja não presta. Ah, esse carro não é bom. Ah, mas o serviço está uma bosta. Ah, mas esse chefe eu não gosto. Ah, mas esse presidente eu não gosto. Tudo está ruim para você. Será que tudo está ruim ou será que é o seu coração que está amargurado? Nós precisamos entender a nossa estrutura, queridos. Quando Deus nos criou, Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Às vezes não sabemos como é a face de Deus, né? Como é o corpo de Deus, um dia nós saberemos. Mas nós sabemos que nós somos a semelhança de Deus. E o nosso Deus, Ele é o quê? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós somos o quê? Um corpo, uma alma e um espírito. Ah, pastor, mas você está tirando isso daí de livro. Não estou tirando da Bíblia. Eu vou ler para vocês aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos um espírito, e o que nosso espírito faz? O nosso espírito, quer dizer, é aquilo que nos liga a Deus, nos liga ao reino espiritual. Quando você está muito na carne, quando você está muito no corpo, você não consegue acessar o seu espírito, e o seu espírito não consegue acessar o Espírito de Deus. Esse é o espírito, mas quando nós estamos ligados na videira verdadeira, nós estamos íntimos do Senhor. É a parte mais íntima do nosso ser. E a alma, pastor? Nós conhecemos a alma como o reino psicológico. Quando Deus fala que você tem que guardar o seu coração, Ele está falando da sua alma. O que é a alma, pastor? A alma é a parte que nos conecta aos nossos semelhantes, são os nossos sentimentos. É o ódio, é a alegria, a raiva, é o amor, é o sentimento, sabe? É tudo ligado ao sentimento, é a nossa alma. E o nosso corpo, pastor? O nosso corpo é o corpo físico, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esse corpo bonito aqui, ó. É o corpo físico, é a audição, é a visão, é o paladar, é o olfato, é o tato, é aquilo que você pode ver e sentir. Isso é o nosso corpo físico. E esse corpo físico, ele interage com o mundo exterior. Então nós somos muito mais do que o corpo físico. Nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Nós somos semelhante à Trindade de Deus. E cada um de nós tem uma personalidade. Nós somos capazes de pensar, de divergir do nosso irmão, isso não é errado. Cada um tem uma opinião, tem um pensamento, uma mente, tem sentimentos diferentes, emoções. Uns expressam alegria, outros expressam amor, outros expressam angústia, amargura. Nós também temos vontades, nós temos poder de escolha, poder de decisão, nós temos o livre-arbítrio. E a Bíblia ela fala lá em Romanos 12:2 o seguinte: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu vou explicar para você como que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro ele fala assim: e não sede conformados com este mundo. Se você pegar a palavra de conformar, que ela vem lá do grego, da primeira tradução, ela está ligada, ela está significada a algo como tomar forma. Não pegue a forma do mundo. Qual tipo de forma que você está pegando? Será que você está moldado às coisas do mundo?
Hoje no mundo, queridos, eu falei de manhã aqui, está normal você casar e amanhã divorciar. Você fala assim, eu vou casar, se eu não gostar, amanhã eu vou no cartório e divorcio. 15 minutos, 20 minutos, você está divorciado, está tudo certo, né? Faz lá a divisão dos bens, tudo certo. Hoje em dia, queridos, está muito normal homem casar com homem, caso você não saiba. É fácil, vai no cartório e casa. Mulher casar com mulher. Hoje em dia, o mundo ele está tomando uma forma que não é a forma de Deus, que não se encaixa nos princípios de Deus. E quando ele fala aqui, né, não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo. E hoje o mundo ele está caminhando para algo para destruir a família. Hoje o mundo quer destruir a família. Veja, queridos, que a maioria dos jovens hoje em dia, devido à facilidade que eles têm por aplicativos de encontro e etc., eles não querem mais um relacionamento sério. Eles não querem mais constituir famílias. A Patrícia ali, ela é corretora de imóveis. Pergunta para ela se não tem procura por flat. Pessoa que quer morar em flat, não tem? Bastante. Apartamento pequeno, por quê? Eu vou morar sozinho, eu não quero família, não quero filho, não quero mulher, não quero problema para mim não. Por quê? Porque está se amoldando as formas do mundo, o mundo está cada vez mais assim, não, fica na promiscuidade, você não tem que formar família, você não tem que ser fiel não, para que você vai ter uma se você pode ter várias? Não vos amoldeis à forma do mundo. E essa mesma palavra, ela ainda fala assim, né, ela continua aqui, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra traduzida do grego, quando ela vem do original, ela vem como morfe. Morfe é uma transformação profunda, ela é derivada de formar hábito, formar uma direção, colocar em outra forma. Primeiro ele fala assim, não pegue a forma do mundo, mas amoldeis a forma de Deus. E qual que é a forma de Deus? A palavra de Deus. Os amoldeis aos princípios e aos valores de Deus. Quais são os valores de Deus? A honestidade. Se a honestidade foi errada, você me fala. A honestidade, uma pessoa fiel, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que segue a Deus, uma pessoa que paga as suas contas, uma pessoa verdadeira, que fala a verdade, uma pessoa que ajuda. Esses são os princípios de Deus. Então Ele não quer que você se amolde ao mundo, mas que você se tome forma das coisas de Deus. E no finalzinho ele fala assim, para que experimenteis quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você se amoldar às coisas de Deus, a palavra que vem lá para essa palavra experimenteis, ela é domicaso. E essa palavra domicaso, ela está ligada a metais, a você experimentar metais, fazer teste de gravidade, de fogo, de dureza, sabe, de provar mesmo metais. Então Deus está falando assim, não se conforme com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Se você renovar o seu entendimento, se você jogar todo esse monte de lixo que você tem dentro para fora, e se amoldar às coisas de Deus, pode colocar Deus à prova. Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que o Senhor está prometendo hoje. E eu pergunto, quantos de vocês querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todos querem. Também, queridos, nós temos personalidade, né? Nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós temos vontades, né? A Bíblia ela fala sobre tudo isso. Nós também temos caráter, nós temos que ter um caráter moldado. O caráter diz respeito a valores adquiridos ao longo da sua vida, aquilo que forma o seu caráter, aonde você foi criado, aonde você estudou, a igreja que você frequentou, ou se não frequentou na igreja, ou as pessoas com quem você anda, tudo isso ajuda a formar o seu caráter. Mas nós temos que ter o caráter de Deus, e a palavra de Deus lá em Filipenses 2, do 6 ao 8, ela diz, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte,
e morte de cruz. O caráter de Deus é esse, é um caráter amoroso, é um caráter doador, é um caráter misericordioso. E aí, você vai se vingar daquela pessoa que te fez mal? Ou você vai ser o caráter de Deus? Você precisa reconhecer que você precisa mudar também. Mudar o seu caráter. Veja lá que em Lucas capítulo 19, conta a história de Zaqueu. Zaqueu, ele é o chefe dos publicanos. Os publicanos, os irmãos sabem que eram aqueles judeus que se juntaram com os romanos para cobrar o seu próprio povo. E eles não cobravam só aquele imposto que era justo, eles cobravam muito mais e ficava uma parte para eles. Então esses publicanos, eles eram odiados pelo seu próprio povo. Mas aconteceu que Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus e o seu caráter foi mudado. E ele chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor, a partir de hoje, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres. Esse homem, ele teve um encontro com Jesus, e ele teve o seu coração transformado, e ele mudou na mesma hora que ele teve o encontro com Jesus, e hoje Jesus está tendo um encontro com cada um de nós aqui. Jesus está mudando o caráter nesse lugar aqui. Talvez antes você era como Zaqueu, você prejudicava as pessoas. Talvez você era como Zaqueu, você se beneficiava em prol do outro ser prejudicado. Mas a partir de hoje, Jesus está tratando isso na sua vida. Sabe, em Marcos capítulo 7, verso 20 e 21, no finalzinho fala assim: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do seu interior, do interior do coração saem os maus pensamentos. Conheceria a árvore pelos frutos, nós vimos aqui em Mateus. Se da sua boca, querido, só sai reclamação, nada para você está bom. O irmão não presta, o outro irmão não presta, a igreja não presta, o seu serviço não presta. Cuidado, porque o que sai do homem que contamina o homem. Cuidado com o seu coração. Trata esse coração hoje, irmão. Irmã, passa a falar coisas boas, passa a tratar bem as pessoas, sabe? Assim como Zaqueu, ele resolveu mudar ao ter o encontro com Cristo. Precisamos guardar o nosso coração. A palavra de Deus em Salmo 119, 11 fala assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Hoje a palavra de Deus está sendo pregada aqui. Você está guardando a palavra de Deus no coração? Tem um louvor que fala, eu citei de manhã aqui, que diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Está falando desse salmo aqui. E é isso que tem que ser. As nossas crianças foram lá aprender a palavra vai entrar no coração, e elas vão saber o que é certo, o que é errado, para não pecar contra o Senhor. E cada vez que você não peca, que você prioriza o Senhor na sua vida, você está levantando um altar de Deus na sua vida. Eu falei aqui na sexta-feira que Deus, Ele quer ser prioridade na nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Quem sabe o primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, né? Fala que Deus tem que estar em primeiro lugar. Imagina que você está numa festa, e você é o aniversariante, e você vai dar o primeiro pedaço de bolo. Aí você corta o primeiro pedaço de bolo, e Jesus está nessa festa. E você corta o primeiro pedaço de bolo e dá para um estranho. E você dá todo o resto do bolo para Jesus. Jesus foi honrado? Não, porque ele não recebeu a primícia da sua vida. Guarda o seu coração para que você não venha pecar contra o Senhor. Continuando aqui, queridos, e o tempo é avançado. A palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 22, 7, né, que Jesus disse: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Este foi o mandamento que eu citei aqui agora. Nós precisamos melhorar e curar essas feridas que estão em nossos corações. Eu quero trazer aqui rapidamente para vocês, queridos, a história de um profeta que está lá no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2. São 2 versos, nós vamos ler juntos aqui, rapidamente. E vocês vão entender como um coração amargurado pode prejudicar um relacionamento com Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a palavra do Senhor a Jonas,
filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas recebeu uma ordem simples e direta de Deus. E a palavra diz que Deus ordenou que Jonas fosse a Nínive e pregasse contra aquela cidade. E algo assim inesperado e inédito aconteceu. Um profeta do Senhor não cumpriu aquilo que Deus o ordenou. Ah, pastor, mas quando Deus foi falar com Moisés, ele falou que ele não sabia falar. Mas quando ele foi falar com Gideão, ele falou que ele era o menor. Teve casos que Deus foi falar com o profeta e o profeta quis relutar com Deus. Mas no final, o profeta fez a vontade de Deus. Aqui Deus ordenou e o profeta não fez o que Deus mandou. Algo inédito, algo estranho na Bíblia. Jonas não pensou duas vezes, catou um navio e foi para Tarsis. Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro lugar. Ele fugiu de Deus, ele fugiu da vontade de Deus. Definitivamente, o que está acontecendo aqui? Isso daqui não era comum entre os profetas. Definitivamente esse profeta Jonas, ele não estava legal. Será que você também não está legal como Jonas? O que está acontecendo com Jonas? Que comportamento é esse de Jonas? Veja que o profeta ele vai para o lado oposto. E lá estando no lado oposto, vem uma grande tempestade sobre este barco que está indo para Tarsis. Os homens, os tripulantes, o capitão daquele navio não tinham nada a ver com a história, mas enfrentaram uma grande tempestade porque Jonas estava naquele barco. Eles tiraram sorte, descobriram que era Jonas e o lançaram no meio do mar. E Jonas é engolido por um grande peixe, pela misericórdia de Deus. E esse peixe leva Jonas até Nínive, aonde ele deveria estar indo. Eu pergunto para você, será que Deus está te mandando por um caminho e você está fugindo do caminho do Senhor? Será que Deus vai ter que te mandar um grande peixe, te engolir e te cuspir, te vomitar numa praia, para você fazer a vontade de Deus? Repare que o profeta ora de dentro do ventre do peixe e Deus usa de misericórdia com ele. Deus ordena pela segunda vez para que ele vá à grande cidade de Nínive e pregue sobre ela. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ainda que nós estejamos num caminho diferente do caminho que Ele nos ordenou, hoje Ele está trazendo uma oportunidade para essa igreja. Hoje Ele está falando: irmão, pode ser que até hoje você fez errado, mas hoje eu estou trazendo restauração entre mim e ti. Hoje eu estou ordenando: vai para Nínive e faz aquilo que eu estou te mandando fazer. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Deus sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar. O nosso Deus não é um castigador. Nós pensamos: não, mas Deus vai castigar. Deus não vai te castigar. Você é que vai colher aquilo que você plantou. Então a desobediência de Jonas trouxe essa consequência, mas também possibilitou um renovo, uma segunda oportunidade. Mas ele foi então levado até Nínive pelo grande peixe. A palavra diz que mesmo assim o coração dele não estava bom ainda. Quando ele estava no ventre do peixe, ele clamou ao Senhor. Ele pediu misericórdia de Deus, para que Deus o livrasse daquela situação, e Deus o livrou daquela situação. Mas em nenhum momento ele falou: Senhor, eu vou te servir, eu vou fazer a tua vontade. Ele só pediu livramento para Deus, não teve arrependimento. Ele estava amargurado, rebelde, duro contra tudo aquilo que Deus pediu para ele fazer. Mas é necessário nós entendermos por que Jonas estava desse jeito. Vocês lembram que no versículo 1 que eu li aqui, a palavra diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Filho de Amitai. Quem era Amitai? Amitai era o pai de Jonas, que era profeta de Israel. E os assírios, que era o povo que habitava em Nínive, que era a sua capital, eles tinham um costume de toda vez que eles invadissem uma terra, eles invadiram Israel mais de uma vez, eles matavam o rei e a sua família. Eles matavam os profetas e matavam a família dos profetas. E quantas vezes Amitai e Jonas não viram profetas sendo exterminados pelas mãos dos assírios?
E por isso o coração de Jonas estava cheio de mágoa, cheio de sentimento de vingança. Ele queria que Deus exterminasse aquele povo da face da terra. A mágoa e a ferida estavam no campo das emoções. Jonas pensava somente nele, ele pensava somente no seu sentimento e não na vontade de Deus. E você está aqui hoje, e eu pergunto para você, será que você não está como Jonas? Será que você não viu muitas coisas acontecer? Será que você não foi magoado pela igreja? Será que você não era da igreja e a igreja fez muitas coisas contra você, te perseguiu? Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Não é Jesus que te persegue, não é a igreja que te persegue, é o homem. Perdoa a pessoa que te fez mal. Sabe, assim como Jonas, ele estava com ódio mortal dos ninivitas, e ele acabou sendo mandado para aquele lugar. Eu quero chamar a atenção para 4 pontos aqui. Jonas, ele foi até Nínive, obrigado, cuspido pelo peixe, mas ele ainda estava mal, e o que eu quero dizer para você é que um coração ruim leva você a ignorar uma ordem legítima de Deus. Às vezes Deus te manda fazer a obra dele, Deus te manda executar alguma coisa, e você está com o coração amargurado, um coração ferido, um coração que ignora a vontade de Deus, simplesmente porque você não acha justo. A palavra de Deus fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É ali que é dispensada a bênção. E você fala assim, o quê? Aquele irmão que eu não gosto vem no primeiro culto, eu vou no segundo. Ele vem no segundo, eu vou no primeiro. Ele vai nos 2, eu não vou. Mas a vontade de Deus é que nós andemos em comunhão. Talvez nós estamos como Jonas. Abre teus olhos, meu irmão, comece a enxergar o que você está fazendo da sua vida. Será que você está ignorando uma ordem legítima de Deus por conta de um sentimento não curado? Um coração ruim pode levar você a comprometer a vida de terceiros. Veja que Jonas, no capítulo 1, no verso 5, ele entra naquele barco, mas ele não está sozinho. Ele colocou em risco a vida daqueles 25 marinheiros que estavam com ele. Se ele permanecesse naquele barco, se não fosse descoberto que ele era o problema, aquele barco ia virar, todos iam morrer. Todos iam ser lançados ao mar. E muitas vezes você está aí com esse sentimento guardado no seu coração e você está destruindo a sua família, você está acabando com a sua família. Olha as pessoas à sua volta sofrendo por sua conta, por conta da sua amargura, por conta das feridas do seu coração, por conta das suas mágoas não tratadas. Até quando que você não vai tratar essas mágoas? Muitas vezes é uma mulher vítima de um homem amargurado, um homem que meteu a cara na bebida, chega em casa, bate na mulher, abusa da mulher, porque é um homem amargurado com a vida. Vai tratar esse seu coração, meu irmão. Muitas vezes é uma mulher amargurada, uma mulher que tudo está ruim para ela, nada presta, o marido chega, é o inferno na vida desse marido, a vontade dele é sumir daquela casa. Vai se tratar, mulher, vai buscar a Deus, vai curar esse sentimento maldito no seu coração, em nome de Jesus. Se você é vítima de uma pessoa amargurada, que ore por ela, peça a Deus por ela, porque muita gente pode estar sofrendo por causa de você. O seu filho pode estar sofrendo bullying na escola por causa de você, porque você é um alcoólatra. A sua mulher pode estar sofrendo por causa de você, porque você é um ignorante, porque tudo para você está ruim, porque você é um incrédulo, você não crê na palavra de Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus ele é todo poderoso. O rei Nabucodonosor, na vez que ele duvidou de Deus, ele foi comer grama como se fosse um animal. Deus ele é soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo que há. Cuidado. Um coração amargurado pode comprometer a vida de terceiros. Um coração mau fará com que a sua oração não seja legítima diante de Deus. Veja, queridos, o que aconteceu lá no capítulo 2, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, Jonas, ele somente pediu livramento.
Ele não pediu por Nínive, ele não orou por Nínive, ele não falou para Deus sobre Nínive. Ele apenas queria ser libertado de dentro daquele peixe. E a palavra de Deus, ela fala em Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que não vos ouça. Se você está com o coração como o coração de Jonas, a sua oração é impedida. A sua oração não é ouvida por Deus, porque você quer o mal da outra pessoa, e Deus não quer o mal. Às vezes a pessoa que você está desejando o mal, também é um ungido do Senhor, e o Senhor não vai ouvir a sua oração. Um coração mau fará com que a sua oração legítima seja rejeitada. Um coração ruim também, meus irmãos, ele pode comprometer a obra do Senhor. Veja que quando Jonas chega a Nínive, ele prega a palavra que Deus mandou ele pregar por obrigação. E às vezes nós estamos assim, nós estamos aqui na igreja e estamos cumprindo tabela. A gente vem no culto porque se eu não for no culto, o pastor não vai me ver no culto. Nós vemos no culto porque eu tenho ministério, eu tenho que louvar, então eu vou lá, bato o cartão, louvo. Ou eu tenho que pregar, eu venho aqui, bato o meu cartão, prego e vou embora, como se fosse uma profissão. Mas não, a obra de Deus tem que ser feita com amor. Olha o coração desse homem. O Senhor mandou ele pregar a um povo que Deus amou esse povo, apesar de tudo que eles haviam feito. E quantas pessoas aí fora que Deus ama, e que Deus nos manda levar a palavra, e nós não queremos levar a palavra de Deus. Diz que ele pregou com desdém, ele chegou, ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Essa era a pregação dele, ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Ele não falou do amor de Deus, ele não falou que Deus é misericordioso, ele não falou que Deus os amava, ele não pregou sobre a salvação, sobre a misericórdia de Deus sobre aquela cidade. E para a surpresa dele, a cidade se arrependeu e Deus os livrou da destruição. Porque a obra não depende do vaso, a obra depende da palavra de Deus, é a palavra de Deus que tem o poder. Ainda que você faça a obra de Deus com desleixo, ainda que você faça a obra de Deus sem querer, Deus faz cumprir a sua vontade, porque Ele vela pela sua palavra. Talvez a sua vida esteja paralisada, você esteja como uma mulher de Ló, como uma estátua de sal, você está olhando para trás. Olhe para frente, ouça a palavra de Deus, se comova, se converta, se entregue à palavra de Deus, e Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Esse problema que pode ser grande para você, para Deus não é nada. Para Deus Ele pode resolver assim. Um coração ruim entristece com o bem dos outros. A palavra diz que Jonas pregou do jeito dele, pregou mal, pregou uma palavra desleixada. Deus salvou aquela cidade e Jonas foi reclamar com Deus. Por que o Senhor salvou eles? Como que pode? E Deus fala para ele assim: como posso eu não livrar uma cidade de 120 mil habitantes que não sabe distinguir a direita da esquerda? Deus Ele ama o pecador. Deus Ele ama aquele que precisa receber a palavra, queridos. E nós não somos diferentes, não. Em Jonas 4,3 diz que Jonas prefere morrer do que o Senhor salvar aquele povo. Olha o que é um coração amargurado. Talvez a maior lição do livro de Jonas não seja que ele foi engolido por um peixe, mas talvez a maior lição do livro de Jonas seja o seu coração amargurado, que nós não devemos ter, porque o Senhor Ele vai cumprir a obra, você creia ou você não creia. A graça de Deus é simplesmente graça. E aqui caminhando para o final, queridos, eu quero dizer para você que nós servimos um Deus de graça. Se hoje você ouviu essa mensagem, se hoje você abriu o seu coração, se hoje à noite você vai chegar na sua cama e você vai orar ao Senhor e falar: Senhor, olha aqui tudo que não presta dentro de mim, Senhor, está aqui essas pessoas que eu não consigo perdoar, está aqui, Senhor, esse meu desejo de vingança, está aqui essa minha língua felina que só fala mal dos outros. O nosso Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que cura, é um Deus que restaura. Diz a palavra de Deus que uma mulher hemorrágica, havia 12 anos, ela chega diante de Jesus, ela já havia gastado todos os seus recursos, e ela pensa assim: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sarada.
E aquela mulher considerada imunda pela sociedade, ela toca na orla das vestes de Jesus. Imediatamente o seu sangramento para e ela é curada por Jesus. Não curada somente fisicamente, mas ela foi reintroduzida na sociedade. E talvez você esteja se considerando imundo perante Deus. Saiba que você serve um Deus de misericórdia. Ele pode e Ele quer te curar. A palavra também diz que, lá em Lucas capítulo 5, que um leproso se chegou diante de Jesus e pediu que Jesus o curasse, com humildade, com fé, e Jesus tocou e o curou. Repare que Jesus tocou nesse leproso. Ninguém podia tocar no leproso, mas Jesus mostrou um ato de amor por aquele homem. Da mesma forma, o mesmo Jesus, Ele está aqui, Ele está tocando em você, Ele está tocando no seu coração, Ele está te curando dessa lepra do seu pecado, Ele está te reintroduzindo de volta na sua família, Ele está te purificando, Ele está te reintegrando na sua sociedade. E a palavra também diz que Deus, Ele se compadece, até mesmo se for de uma pessoa. Pode ser que todos nós estamos aqui, e o Senhor mandou essa mensagem para uma pessoa, porque a palavra diz que Jesus, Ele curou o endemoniado gadareno. Diz que Jesus atravessa o mar da Galileia, Ele vai para outra margem. Essa foi a única vez que Jesus foi até Gadara, e lá havia um homem endemoniado, um homem que comia cadáveres, estava todo sujo, possesso por legiões de demônios. E Jesus se compadece, Ele pega o barco, Ele atravessa até aquela região, Ele cura aquele homem, e aquele homem é visto limpo, curado, restaurado, reentregue a sua família diante de Deus. Então o nosso Deus, Ele se importa sim com você. Às vezes você está aí, mas Deus não quer saber de mim, pastor, mas eu oro, Deus não responde. Ele está respondendo hoje: eu me importo, eu amo a sua vida, eu quero te curar, eu quero te limpar, eu quero te restaurar, eu quero estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero dizer para você, querido, se você quer receber essa cura de Deus, primeiro você tem que ter vontade, você tem que querer, porque se você ouviu tudo isso e você não quer, tudo bem, Jesus não vai fazer, mas se você sentiu vontade de receber isso, já é o começo. Jesus, Ele já começou a obra na sua vida. Você tem que localizar qual que é o problema, o que está dentro de você, apresente diante de Deus, seja sincero. Renuncie a isso, queridos, que você tem guardado por tantos anos, e coloca na mesa, coloca diante de Deus, e Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele perdoou o publicano, o Zaqueu, que era um homem odiado pelo seu povo. Ele pode te perdoar também. Coloca diante de Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé e ouvir esse louvor. Coloca a mão